Como está você? Tudo bem? Espero que você esteja muito bem, esteja podendo louvar ao Senhor, esteja diante de um Deus poderoso que é merecedor da sua vida, do seu louvor, da sua adoração. E hoje vamos aqui mais uma vez estudando a palavra do Senhor e vendo sobre o que Deus quer em meio à nossa vida para que tenhamos um Brasil transformado. Temos dito a cada dia, e vou repetir hoje, para o Brasil ser transformado, eu preciso ser transformado primeiro, você precisa ser transformado primeiro. São atitudes pequenas nossas, que fazem com que nós não estejamos aptos a realmente ver um Brasil transformado. Você precisa e eu preciso. Então, em nossas atitudes, em nossa vida, precisamos ter a atitude de cristãos para realmente pedirmos: Senhor, intervenha na nossa nação e faça a grande diferença, né? Hoje eu quero falar sobre o que Deus fez com o pecado. Olha o que ele fez com o pecado. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24, diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de nossas almas. Louvado seja Deus, não é isso? Creio que o Senhor, Ele quer expressar através disso em nossas vidas aquilo que Ele mesmo viu quando a terra, a humanidade, sem Ele, estava vivendo. Deus olhou do céu e viu só maldade. Não havia bondade naquele lugar, não havia bondade em ninguém. A terra estava coberta da maldade e por causa da justiça que ele tinha que condenar toda a raça humana. Por causa da justiça de Deus, porque Deus é justo, ele não podia viver mais e olhar mais para aquela raça, a raça humana, viver como desagradava, como maldade, acima de maldade. Será que você está entendendo um pouquinho o que está acontecendo nos dias de hoje? A maldade que está nos dias de hoje era bem parecida com aquilo que estava vivendo. Maranata, vem Jesus. Você entende que é isso? Então, alguma coisa ele precisava fazer. E Deus era amor. E o amor de Deus fez algo por minha vida e por sua vida. Então, ele precisou de enviar o seu único filho para dar salvação à humanidade. Então ele decide enviar a Jesus Cristo, e Jesus veio para quê? Para morrer na cruz. E ele veio, morreu na cruz. Para quê? Para que todos os julgamentos do ser humano merecia estivesse sobre ele. Ele levou sobre mim, sobre ele, o meu erro, o meu pecado, o seu erro e o seu pecado, e de toda a humanidade. Então, ele foi pregado lá na cruz. E quando ele foi pregado lá na cruz, ao término daquelas 7 palavras daquele dia que ele estava ali, ele falou uma delas assim: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez você pergunte: puxa vida, Jesus que era tão bonzinho, tão cheio de injusto foi ele ser crucificado. Mas lembre-se, ele mesmo carregou os nossos pecados sobre o madeiro. Ele trouxe sobre o seu corpo os nossos pecados. Não que ele tivesse pecado, mas ele estava morrendo por alguém que tinha pecado. E este alguém tem nome. Um dos nomes desses é Antônio, que sou eu. É você. E fala agora o seu nome. Então, queridos, isso aconteceu, e naquele momento, realmente, Deus poderia ter abandonado a ele, sim. Por quê? Porque Deus, sendo santo, e os pecados de toda a humanidade estavam caindo sobre Jesus, como ele poderia estar com ele?
Muito embora sabemos que o próprio Jesus era 100% Deus e 100% homem, mas naquele momento ele carregava os meus pecados, a maldade daquele povo, daquela terra inteira. E isso fez uma grande diferença. Por isso a palavra de Deus diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Jesus livrou-nos de toda condenação. E com isso algo aconteceu. Sabe o que aconteceu? As portas se abrem. Mas se abriram para quê? Para quê? Para que eu e você tivéssemos direitos de sermos filhos de Deus e herdeiros de todas as bênçãos que Ele mesmo tem e muitas outras. Queridos, o que está acontecendo? Quando Jesus disse assim, está consumado, lá na cruz do Calvário, a última palavra dele, está consumado, está feito. Ele estava dizendo exatamente assim: eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, o que tinha que ser feito para que o homem pudesse ter a redenção, o seu pecado perdoado, a sua vida religada a Deus. Agora, queridos, temos que fazer a nossa parte. Não há como a gente chegar e viver uma vida pensando assim: ah, bom, Jesus já fez por mim, então está tudo bem, já está pago, eu não preciso, eu não tenho mais dívida, né? Porque os pregadores dizem, e até você mesmo, pastor, talvez você esteja pensando assim. Até você mesmo diz que todos os nossos pecados estão perdoados através do sangue de Jesus que nos purifica de todo e qualquer pecado. Então estou numa boa, beleza, estou ótimo, muito bem. Será? Será que você realmente já aceitou a obra de Cristo lá na cruz? Você realmente entregou a sua vida a Jesus? Porque se Ele te comprou, como Ele me comprou, eu fui comprado por Jesus. O sangue dele foi o preço que foi pago para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse agora usufruir e gozar de todos os direitos de filhos de Deus, como o direito que ele tem como filho primogênito agora de Deus. Então, alguma coisa eu precisava fazer e preciso fazer. E aí é que está o X da nossa questão. A nossa parte agora é simples. Vamos lá. Primeiro, arrependa-se e creia no sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, da sua vida que você leva. E creia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por sua causa. E quando você faz isso, algo move a sua vida, o seu coração é restaurado, a sua vida começa a ser transformada. Como você faz isso? De coração, não da boca para fora. Não adianta você falar, eu aceito Jesus. Quantas vezes na igreja a gente fala, eu aceito, levanta a mão para aceitar Jesus. Olha, querido, primeiro que não é você que tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar o sacrifício que Ele fez. Quem tem que te aceitar é Ele. Porque Ele é santo, nós não. O sacrifício de um Senhor santo, sem pecado, sem dano, sem nada disso, precisa ser aceito por você. Eu já aceitei esse sacrifício na minha vida. E eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Talvez você já tenha feito isso também. E se você já entregou sua vida a Cristo, então louve a Ele. Por tão grandiosa salvação, maravilhosa salvação. Agora, se você não fez, então é hora de você entregar a sua vida a Jesus. É hora de você falar para Deus: Deus, como posso eu viver sem aceitar o sacrifício de Jesus Cristo? Como posso eu viver sem entregar a minha vida a um Deus que me ama, que cuida de mim e que me quer bem? Esta, querido, é a decisão que você precisa tomar. E quando você toma essa decisão, e muitos estão dentro da igreja e ainda não fizeram isso,
Talvez você não tenha feito isso de coração. Apenas levantou a mão. Isso não é o necessário e o mais importante. É abrir o seu coração que é necessário e importante. Esta é a mensagem que nós, queridos, precisamos transmitir para as pessoas do nosso contato. Essa é a mensagem que nós precisamos levar para as pessoas que estão ao nosso redor. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e deixa Deus governar a sua vida para que você possa ser parte desta transformação da nação. Fale enquanto você tem tempo. Que Deus te abençoe. Vamos orar junto agora. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar estas pessoas que estão vendo agora e ouvindo a palavra, Senhor. Este meu irmão, esta minha irmã, que talvez ainda não tenha encontrado a Cristo, ou não tenha, ó Deus, enxergado de verdade o sacrifício de Jesus, mas que precisa, ó Deus, de ter um coração transformado, renovado, restaurado pelo Pai e por aquele que realmente morreu por nós. Pai querido, em nome de Jesus Cristo eu te peço, abençoa esta pessoa que está vendo esse vídeo agora, com toda sorte de bênção, e que tome ela uma decisão. E se quando tomarem essa decisão, e aqueles que já tomaram essa decisão, coloque-se à disposição tua para divulgar esta mensagem, a palavra que faz com que a gente tenha uma vida e uma vida em abundância. Em nome de Jesus eu oro e abençoo essas pessoas e suas famílias. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até amanhã, se o Senhor permitir.